each one of them joined us, came in and applied for a job and came through the process. A gente está vivendo dias onde as pessoas elas sabem entrar, mas elas não sabem sair. And we are living days where people know how to come in, but they don't know how to exit. Saber entrar e saber sair são princípios de sabedoria. To know how to come in and how to exit are principles of wisdom. Quanto mais da sabedoria de Deus você experimenta, mais você se preocupa com detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. The more godly wisdom you experience, the more attentive to details you become, because God is attentive to details. E vocês sabem, nós estávamos orando por isso essas últimas semanas, e esses últimos 2 meses têm sido muito intensos para mim. And as you know, and you've been praying with me about this last 2 months, this have been very intense 2 months for me. Se vocês imaginarem que se trata de uma história de uma empresa que está completando 40 anos, da qual eu participo por 20 anos, então nós estamos falando de uma história de uma vida nos momentos de tomada de decisão. As you can imagine, this is a company that is completing 40 years of existence. I've been part of this business for the last 20 of this 40 years, and we are living moments of very important decisions. Então, prestem atenção no que eu vou descrever agora, porque eu acho que é muito importante para vocês entenderem o que o Senhor me ensinou nesses dias. And I would like you to pay special attention so that you can understand what the Lord has been teaching me in this last few days. No período em que eu tive o COVID, há 2 meses atrás, eu estava exatamente a 2 meses da data final do processo, quando eu tive o COVID. 2 months ago, when I was diagnosed with COVID, I was exactly 2 months from the final date, the deadline for this process. E nesse período, onde eu já vinha negociando com um grupo que tinha interesse nesse negócio, esse grupo abortou a ideia, saiu fora durante o momento em que eu estava com Covid, 2 meses atrás, depois de 4 anos de negociação. And during that time, this group with whom we had been negotiating for about 4 years, they decided to drop the whole negotiation and process. Again, 4 years into negotiations, two months before the deadline for conclusion of the process. No mesmo período, na mesma semana, eu recebo na minha casa, aqui nesse escritório, eu estava isolado da família com Covid, você já fica com as emoções bastante alteradas. Eu recebi nesse escritório, embaixo da porta, um comunicado que os meus advogados estavam saindo fora do processo. Eu fiquei sem o grupo e fiquei sem defesa. And during that time, I spent my time here in this office. I was isolated from the family, and I received the communication was passed to me from under the door, telling me that the attorney's office that was representing me was also dropping from the entire process. So in that week, when I was emotionally very affected by
my physical condition and the COVID, I also received news that I had lost the legal representation and the investors I've been dealing with. Bom, a palavra que o Senhor me deu foi: fique quieto, eu sou o teu consolo. And the word that God gave me was, be still, I am your comfort. E eu passei um mês sem saber o que seria, mas confiando que o Senhor faria algo. And for the following month, I spent the next 30 days unsure of what was going to happen. I just knew that the Lord was going to do something. E faltando agora, há um mês atrás, para encurtar uma história que é longa, um mês atrás eu recebi 2 propostas de 2 grupos gigantescos que queriam se tornar sócios do meu negócio. And to make a long story short, about a month ago, I then received 2 proposals from 2 investment groups, very large investment groups, interested in partnering with my business. E aquilo que foi também recebi o advogado que foi advogado da minha empresa a vida toda, me chamou e falou assim: eu vou cuidar do teu processo até o final. Então eu tinha de volta agora não uma, mas 2 propostas, e tinha o melhor advogado que eu tive a vida inteira de volta um mês atrás. And I also received a call from an attorney who had worked for us in the past. He called and he said that he was going to represent us until the end. And in just 1 month, I had these 2 phenomenal proposals and the best attorney I've ever had. E o que aconteceu é que dessa notícia boa me surgiu o maior conflito que eu podia imaginar. Qual das 2 propostas eu escolho? And from this situation, I found myself in a very difficult spot where I had to decide between these 2 phenomenal opportunities. I had to decide which proposal I would accept. E aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque foram 30 dias aonde cada passo que eu dei, eu procurei ouvir ao Senhor. And what I want to call you to put your attention on is because the following 30 days, every step that I took, I made sure that I was listening to the Lord. E eu cheguei a tomar uma decisão 2 semanas atrás por um dos grupos. And 2 weeks ago, I made a decision in favor of one of the group of investors. Mas o meu pai espiritual, meu pastor, falou assim: vá a São Paulo, ouça a proposta do outro. But my spiritual father and pastor counseled me to travel to São Paulo so that I could listen to the proposal of this second group. E eu fui e ouvi a proposta do segundo grupo. And I went and I listened to the proposal from the second group. Mas eu acabei optando pelo primeiro grupo. Só que o Senhor me falou assim: tome cuidado em como você fecha a porta para esse segundo que você está descartando. And I decided to accept the proposal from the first group. But the Lord spoke to me very clearly that I needed to pay attention to the way I closed the door on the second group.
E eu os honrei muito na hora que eu fui concluir a falar que eu não ia aceitar. Eu agradeci, falei para eles que a proposta era fantástica, que na verdade era um discernimento que eu tinha tido em oração e eu não estava fazendo jogo, né? Mas que eu fiquei honrado de receber uma proposta de um grupo com a dimensão deles e tratei eles com muito respeito, com muito carinho e disse não. So I made sure to communicate to the group number 2 that I had made a decision to go with the other proposal, but I wanted them to know that I was very honored to have received an offer from such an organization. I told them that the decision was made based in prayer and discernment, and that I did not play games with them when during the negotiations and at the time of making a decision. E esse grupo a quem eu disse não era um grupo muito forte, muito ágil. Eles têm muita experiência nesse tipo de negócio. And this group that I said no to is a group that is, they are very nimble, they move quickly, and they have a lot of experience in this type of business. E o grupo que eu acabei optando é um grupo da área de tecnologia. Eles não entendem muito da área de construção civil, mas eles têm, em termos eles têm, em termos de visão de futuro, muito mais possibilidades, porque eles pretendem fazer um mix da tecnologia com a construção. Então eu vi um cenário bem favorável com eles, mas eles têm um ritmo muito mais lento e começou a me angustiar, porque eu tenho prazos processuais. E eu cheguei a orar dentro de mim e falei assim, maravilhoso se eu pudesse ter esses dois grupos juntos, né? Porque um tem a agilidade que eu quero e o outro tem a visão de futuro que eu desejo, mas eu não consigo. E eu orava por isso, porque começou a me angustiar o fato de eu ter dito não para um grupo que resolveria rápido e tá hoje com um grupo cheio de visão, mas que tem passos lentos. And the difference was that group number 1 is a group that has a vision. Their experiences in the area of technology. They don't have a lot of experience with construction, but their vision is to bring the two together, construction and technology. And that was a big incentive for me, because I saw the possibilities in a partnership with this specific group. However, they move very slowly, and that became a cause of anguish, because I have deadlines. I have legal deadlines that I need to respect. And then I'm looking at this situation and saying, I wish I could kind of bring these two together, because here's a group that is very agile and they move fast and they know how the process works. And here I have a group with a visionary perspective. They're looking ahead. It would be so beautiful if I could have both together. But I had made my decision with going with group number 1, but that pace was causing a lot of anguish. E a semana passada, o segundo grupo que eu tinha dito não me chama e fala, Cristiano, nós vamos subir a nossa proposta que nós fizemos, que já era boa, nós vamos subir a proposta porque nós queremos estar no negócio. And last week, group number 2 called me again, and they said, Chris, we want to raise our offer. We want to raise our offer because we see great possibilities. We want to be part of this business. E na hora que eles falaram isso, eu pensei, mas eu já disse não. Mas daí o Senhor me falou assim, não descarte. And the moment I heard that, I was thinking, I've already said no.
but the Lord spoke to me and said, don't just let it go. Ok. Só que eles me deram uma condição. Você tem até segunda-feira para decidir. Nós não vamos mais ficar nessa situação. Então, nós subimos a proposta, mas você tem até segunda-feira para decidir. So they made their offer, but they had one condition, and the condition was that I got back to them by Monday, and they said this is our final attempt, and we need to have a decision by Monday. E por outro lado, o meu advogado estava me pressionando porque o grupo que eu tinha escolhido não estava cumprindo os prazos. E o Senhor também não me permitia romper com eles. Então eu ficava assim, mas o que eu faço? Chegou segunda-feira, os prazos que eu tinha processuais, o grupo que eu tinha não estava cumprindo. E eu tinha que definir até segunda se eu ficaria com outro ou não. Mas o Senhor não me permitia romper com o grupo que eu estava. Então foi chegando o final do dia e eles me pressionando, olha, Cristiano, já são 5 horas da tarde, a nossa proposta vai cair hoje, o grupo que eu estava fora, né? E eu mandando mensagem para o grupo que estava comigo, falei, cara, vocês precisam me responder. Tipo assim, se vocês falarem que não vão cumprir os prazos, eu vou romper com vocês, mas eu não tinha uma palavra de Deus para romper com eles. Deus não queria que eu encerrasse aquela porta. E eu não estava entendendo, mas você confiar em Deus quando envolve uma luta de 5 anos, é a tua história, e você esperar e correr o risco, a sensação que eu tinha é que eu podia ficar sem os dois, se eu não soubesse me mover. Então eu fui esperando, irmãos, pensa numa pressão, numa angústia, até os 45 minutos do segundo tempo. And then Monday arrives, and the group I had committed to, they are not responding. There is no perspective of meeting deadlines. And the other group is communicating and reaching out and asking for a position. And think of the pressure that I was under, because the word I had from the Lord is that I was not to break from group number 1, the one I was committed to. But they are not sticking to deadlines. I don't have a word from them that they will. And at the other hand, I have this guy saying, hey, it's 5 o'clock, we need to hear from you. And imagine my situation. It's 4 years in the making. It's like 2 seconds to the end of the game, and I see the end zone, and I can't see how to get to the end zone. I just know that after 4 years, I cannot lose both opportunities. E o que aconteceu é que quando eu segui esperando, eu não podia me mover, eu tinha que deixar Deus trabalhar na situação. Quando deu 7 horas da noite, e eu no meu coração pensei assim, já perdi o grupo que estava com a proposta, né? Eu falei assim, pensei comigo, então vamos avançar com os caras nesse ritmo mesmo. Os caras me chamam do grupo que eu estava. Eu falo assim, Cris, a gente está percebendo que nós ficamos 2 horas em reuniões. Os caras são jovens na área de tecnologia, mas eles já têm mais de $1 bilhão. O dinheiro deles fica na Europa. Eles falaram assim, o ritmo e o prazo que nós temos para mover esse dinheiro não são os prazos do teu processo. E eles são cristãos também. Nós recebemos uma palavra de Deus de estar em aliança com você, mas nós não vamos conseguir cumprir os prazos. Então a gente queria liberar você para fechar com o fundo que você tem, e nós queremos te propor que nós iniciemos novas coisas juntas. Esse grupo entra no negócio teu, resolve a tua vida e nós fazemos coisas novas. Era exatamente o que eu queria. O problema é que para mim o tempo já tinha passado. E o Senhor falava assim para mim, fique em paz. Se você tivesse rompido com eles, você não estaria ouvindo isso. Eles estão tendo que vir até você. Eles vão preservar com a aliança com você. Agora liga, pô. E eu ouvindo, falando assim,
Não, tudo bem e tal, mas já pensando, eu preciso pegar o telefone e ligar para outros. So time keeps moving, and when it's 7 p.m., I get a call from group number one, the one that I'm committed to. This is a group of investors. They're young, but they are very accomplished. They have $1 billion in assets that they have reserved for investment, and their assets are located in Europe. And they call me and they say, "Listen, Chris, we spent the last 2 hours in meetings, and we are having a hard time moving the pieces so that we can get what you need at the time that you need." So and these are Christian businessmen, and they said, we are praying and we feel like we need to release you, but what we want to do is we want to commit to future projects with you. So we are releasing you so that you can take on the offer from the other company, but we want to stay with you and plan for future projects and stay with you for future projects. So at the time, I'm listening to this, and I'm going like, oh, this is exactly what I thought I needed. But as I'm listening to this, with this peace in my heart that I'm not letting them go, they are the ones who are changing the way that they play the game with me. What I really want to do is jump on the phone and call the other guys, because I want to make sure that these other guys don't go away. E foi o que eu fiz, né? Eu terminei a fala com eles e liguei para outro grupo, sem falar que tinha descartado primeiro. Falei, olha, eu sei que já são 7 horas, vocês me fizeram uma proposta, mas ainda é segunda-feira. Eu queria falar para vocês o seguinte, que eu nunca falei até agora. Se vocês mantiverem essa proposta, eu topo assinar com vocês. E daí eles falaram assim, não, era o que a gente queria, ainda dá tempo. Fecharam, me mandaram o contrato, né? Então, isso foi tudo de segunda até ontem, né? Ontem foi terça-feira, assinamos o contrato ontem. E hoje eu recebi um áudio dos meninos, né? Eu chamo assim os caras da tecnologia. Falaram assim, Cris, a gente ficou impressionado com a tua postura com a gente, mesmo a gente não cumprindo os prazos, você se manteve numa postura muito ética, a gente quer avançar com vocês. E eu fui vendo, irmãos, como Deus cuidou de como eu fechei a porta. Eu fechei a porta para os dois. O primeiro grupo, que é o que eu estou com o contrato assinado, eu já tinha dito não. Mas eu soube dizer um não de uma maneira que quando eu tive que voltar, as portas estavam abertas. E esse outro grupo se rompeu de uma forma que eles tiveram que vir falar, nós não estamos cumprindo um prazo. Ou seja, as portas se mantiveram abertas. E o que eu vejo, o que eu aprendi com Deus nisso, é que nós somos muito precipitados em fechar portas e a gente acaba criando situações que a gente não tem mais acesso. E a gente tem que permitir que o mesmo Deus que nos abre portas, e a gente sempre fala isso, Deus abriu essa porta, a gente tem que saber entender que é Deus que fecha as portas, e a gente não aprendeu ainda. As pessoas não aprenderam a permitir que Deus feche as portas. Por isso que tem pessoas que sabem entrar bem, mas não sabem finalizar bem seus relacionamentos. So on Monday, I was able to, between Monday and Tuesday, I was able to receive the contract now from group number 2 and sign the contract. This happened just yesterday. Then today I received an audio from group number 1 confirming their interest in just letting me know that they're looking ahead for the opportunity of partnering with me. And in this audio, they said that they were very impressed with the ethical manner with which I handled myself. I represented our company. And what that
told me is that sometimes we are too quick to close doors for ourselves. We say with our words that we believe that the Lord is the one who opened and closed doors, but we don't give him the key to open and close doors. We hold it ourselves, and we exit prematurely, not allowing for ourselves the possibilities of returning through that same door that we just closed. And that is a lesson that the Lord has been speaking very strongly to me through Eu this estou falando situation. de um negócio de milhões, mas os mesmos cuidados que nós temos que ter de abrir e fechar portas num negócio desse são em relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. Um grupo como esse, quando Deus estabelece isso, uma porta que se abriu para que nós possamos edificar uns aos outros, nós temos que saber entrar e sair. Nós temos que saber honrar as portas que Deus nos coloca e permitir que Ele feche, não nós do nosso jeito ou por causa do nosso temperamento. We are talking about a negotiation of millions. But the same principle applies to smaller situations and situations of relationships. We sometimes rush to exit, we rush to close, and we don't discern God's timing and manner with which we are to exit and close certain situations. It is important that we listen to the Lord and that we act with wisdom so that we don't close doors behind us that are not supposed to be closed yet. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a passar, quando a empresa começou a ter dificuldades, eu tinha uma recepcionista, que era uma irmã da igreja, que a gente começou a atrasar 2, 3 dias o pagamento do salário, e ela reclamava muito. Ela falou assim, como que pode atrasar o salário? Não é uma empresa cristã, e não sei o que. Ela falava muito, me deixava constrangido do tanto que ela reclamava. And I remember back in the day when we were right before we had to close the company to start this process, I had a receptionist who happened to be someone from our congregation, from our church, and she at the time we started having to delay payment for employees, and sometimes we delayed 2 or 3 days. And I remember that she was outraged that a Christian-owned business had to delay payment, and she was very vocal and very forthcoming with her disappointment. And it was upsetting to me to have to be in that situation. E era uma pessoa que, quando nós contratamos, foi para dar uma oportunidade, ela nem tinha qualificação suficiente, foi para ajudá-la. Mas, naquele momento de dificuldade, parece que a pessoa esquece tudo isso, e ela começou a reclamar, até o dia que ela pediu para ir embora. Eu tive que pagar todos os direitos dela, tal, e ela saiu. Dentro do meu coração eu a perdoei, a gente continuou congregando junto na igreja, tal, mas foi um período muito difícil. And she continued to complain, and it was a difficult time, and it just got to the point where she asked to leave the company, and I paid her for everything I needed to pay, and we parted ways. She continued to congregate with us, and in my heart, I struggled because it was somebody who was not qualified initially when she was hired. We hired her
knowing that she wasn't qualified, but we wanted to help her. We wanted to give her an opportunity. But then I realized that what we had done was quickly forgotten, as she continued to complain until the moment that she said she was going to leave the company. I forgave her. We continued to congregate together. But again, it was a lesson learned from that situation as well. Olha, eu quero que vocês entendam o tempo profético que nós estamos vivendo, né? Porque ao mesmo momento que Deus está dando um fechamento a essa história, hoje eu recebo, estava aqui nessa manhã, eu estava conversando com o marido dessa menina. And I want you guys to listen to the prophetic timing of this whole thing. As I'm going through the conclusion of this process, just this morning, I was talking to the husband of that former employee. E ele me pedia desesperadamente ajuda porque ele montou uma empresa de montagem de móveis, um tipo de uma marcenaria. Quem cuida do departamento financeiro é a esposa dele, que era minha recepcionista. Eles já estão há mais de um mês com o pagamento atrasado, os funcionários pressionando, ela não está suportando a pressão, até ameaça física eles já sofreram dos funcionários que não estão recebendo o pagamento, né? E eu comecei a me lembrar de tudo isso, o jeito que ela reagia quando atrasava 2 dias. Hoje o marido dela desesperado porque está há 30 dias sem conseguir pagar funcionário. And in this conversation, her husband was telling me that the business that they started some time ago is going through a very difficult time, and he was asking for help. And he's saying that he's been unable to pay his employees for the last 30 days, and they are putting a lot of pressure and even threaten them physically. And they are under a lot of stress. She is in charge of the finances for the company, and she's not seeing a way out. And with all these threats, they are very concerned. And I started thinking, I relived those moments when we weren't able to pay our employees and we had to delay 2-3 days. And now they find themselves in a similar situation, but they're unable to pay, and it's been 30 days already. Sabe por que isso? Porque portas que nós não permitimos que Deus feche da maneira correta, elas se mantêm abertas e elas retornam na nossa vida até que a gente aprenda como se deve fechar. And what I see is that doors that we attempt to close in our lives, that we don't do it the right way, Nós não permitimos que Deus feche. that we don't allow God to be the one closing those doors. These doors stay open, and they have a way to find a way to come back around to our lives. Então tudo isso que eu falei para vocês desse contexto é a introdução de hoje, porque eu gostaria de trabalhar hoje no assunto relacionamento. Mas Deus tem me falado muito da gente aprender a entrar e sair, saber abrir e fechar, mas principalmente da segunda parte, do sair, do fechar, porque entrar a gente entra bem, do que pedir oportunidade a gente pede bem, começar relacionamentos a gente começa bem, mas a gente saber como finalizar isso. Nós vamos falar um pouco de relacionamento hoje, e eu espero que o que eu compartilhei com vocês dessa experiência desses dias possa servir como base para o que a gente vai desenvolver nessa manhã. So I want to use this story to give context to what we're going to be talking about, which is relationships. And I want to talk about the beginning and the end of relationships, but I want to pay special attention on how we bring
relationships to a closure so that we learn how to do it in a way that Cris, o objetivo de aprender como fechar. Sim, que a gente colocar mais o foco na segunda parte, né? No que é o sair, no que é o fechar, porque entrar, começar, a gente sempre começa bem. But like I said, the focus will be on how to bring these situations to a closure, because we actually can do a pretty good job starting. And it's usually ending that is problematic. Ok, então vamos entrar especificamente naquilo que eu quero falar com vocês hoje, do que são relações, o que são os relacionamentos à luz do novo pacto. So let's start with the topic of today. And what we're going to do is we're going to talk about what relationships are in light of the new covenant. Como os relacionamentos eram estabelecidos na antiga aliança? How were relationships established in the old covenant? Na antiga aliança, os relacionamentos eles tinham como característica vínculos familiares, culturais e emocionais. In the old covenant, the relationships had cultural, historical, and family-related ties. Eu quero muito que você preste atenção nisso, porque isso é uma lição de vida bastante importante. Quando eu estiver falando da antiga aliança, para analisar se as tuas relações são baseadas nisso que eu estou falando. I would like you to pay close attention to this example, and I would like you to analyze your relationships to see if they are based on the foundations that are found in the old covenant. Era muito comum na antiga aliança os judeus, eles não tinham nenhum tipo, eles desprezavam, eles rejeitavam quem não era da sua cultura ou quem não fazia parte do seu povo. It was common in the old covenant that the Jewish people would desprezar, reject, relating to those who were not from their own culture. Também, dentro da sua própria cultura, tinha um outro nível de relacionamento que eram aqueles que faziam parte da mesma tribo. Eles tinham diferenças no relacionamento entre as outras tribos. But within their own culture, there were differences in the way that they related to the other tribes. It was another level of differentiating relationships based on their own tribes. E também eram governados pelas suas emoções, ou seja, eles reagiam à medida que eles se identificavam com o outro que pensava igual, que tinha o mesmo tipo de comportamento. Então as relações tinham vínculos também emocionais. There were also emotional ties based on how the relationship was with that tribe at the moment. It was kind of situational. The situation kind of determined the level of relationship at that time in history. Daí você pode estar me pensando, mas tudo que você está falando não é normal? Não é normal a gente se relacionar por causa dessas realidades, desses aspectos? And you may be asking, well, but what you're saying sounds normal. I mean, isn't that how we relate based on this same aspects and conditions? Mas não é normal. Aqueles que nasceram do Espírito, as suas relações devem ser governadas pelo Espírito e não por nenhum desses atributos que nós falamos agora. But it's not normal. Those who are born from the Spirit, their relationships must be governed by the Spirit and not based on this
conditions that we are describing here. Olha o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2. O Adriano vai ler para a gente, capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Let's see what Paul says in Ephesians chapter 2, verses 13 to 16. If somebody wants to type it in the chat, I would appreciate it. Just 1 second, because I need to change the language here to English. Okay. So Ephesians 2, 13 to 16. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. Killing what? The hostility. Yeah. A inimizade. Exatamente. Então, em Cristo se começa uma nova realidade nos relacionamentos. So what it's saying is that in Christ, a new reality in relationships begin. Eu quero repetir isso para que isso penetre o teu espírito, para que você entenda isso não com a tua mente. Quando Cristo, após a cruz, Cristo inicia uma nova realidade nos relacionamentos. I want to repeat that so that you understand that not just with your intellect, but that you allow it to be understood in your spirit. That in Christ, we begin a new level of relationship, a new way of relating. A Bíblia fala que em Cristo ele fez de dois homens um só. Quais são esses dois homens que ele está falando? We read here that in Christ, two men are brought into one. Who are this man that we just read in this scripture? Porque para o judeu, o mundo era dividido entre judeus e gentios. Ou você era da minha raça, ou você estava fora. Então, em Cristo, se desfaz essa inimizade. E então ele faz desses dois povos um só. Ou você está em Cristo, ou independente de você ser judeu ou gentio, você não tem vida com Deus. Remember that for the Jewish people, there were two different peoples. The Jewish people and everybody else they call Gentiles. And what Jesus is doing is bringing everybody together and taking down the dividing wall that separated Jewish and Gentiles. Então, Jesus fala assim, eu vim trazer reconciliação, eu vim romper com essa hostilidade, com essa inimizade de você olhar e se relacionar com as pessoas a partir da tua ótica, das tuas afinidades. So what Jesus is saying is that he is coming in to destroy the hostility that divided the two people. That what he is bringing us is a new perspective, so that we no longer relate to those to people around us based on the level of affinity
a partir between dos nossos gostos pessoais. and no longer relating to people based on affinity or our personal preference. Por quê? Porque essas relações são frágeis. And the reason is that these relationships that are based in this in affinity and our likes are fragile. Porque elas são frágeis porque elas não têm comunhão. And they are fragile because there is no communion. Comunhão é a junção de duas palavras, uma comum união. Communion is a word that can be broken down into common and union. E o que em Cristo é comum para que possa se haver união? A própria pessoa de Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros porque o que há de comum em nós é Cristo, ainda que possamos ter algumas opiniões diferentes. Isso é saber se relacionar no Espírito. Não é que todos os nossos pensamentos sejam iguais. Não é que a gente possa convergir em todos os assuntos teológicos. Mas nós temos uma comum união, que é a vida de Cristo. We have as the basis of our communion Christ. And that is relationship in the Spirit, where even though we may have different theological understandings and beliefs, we come together because of Christ and what he's done. This is the basis for the type of communion that Christ came to build among us. We are able to relate, and we have this relationship because the basis of our relationship is Christ. Quando a gente avança pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 8, e que tem um paralelo com Mateus, capítulo 13, são dois textos onde Jesus está falando sobre semeadura. When we look at Luke chapter 8, we find a parallel in Matthew chapter 13. And Jesus is speaking about, speaking in parables, and he's using the sowing of seeds as a way to teach spiritual principles. E ele fala sobre três figuras: o semeador, a semente e a terra. And he talks about three things. He talks about the one who is sowing, he talks about the seed, and he talks about the soil. O semeador é aquele que porta a semente. The sower is the one that carries the seed. A semente, na palavra original, é a mesma palavra que se usa para esperma. A semente é algo que está carregado de uma vida. Seed, in its original, it has the same root as the word sperm. It is something that carries life. E a terra, ela está relacionada às pessoas que recebem essa semente. And the soil relates to all those who will receive the seed. Quem explicou isso foi o próprio Jesus, porque quando ele começou a falar a parábola, as pessoas não entendiam. Daí os discípulos chegaram para ele e falaram: Jesus, nos explica o que é isso. Daí ele falou assim: olha, a palavra é a semente. Então, quando eu falo de semente, eu estou falando da palavra. A palavra não é um ensino teológico. Ela é como um esperma, ela tem que vir carregada de vida de quem está falando. So when Jesus taught these lessons, people were very confused. And the disciples would come to him afterwards and say, hey, Lord, explain this to us. What did you mean? And the Lord would then break it down to them and say, listen, the seed is the word. Adriano,
Stop here, please, and let's go read it together. Luke 8:11 and 12, when Jesus are explaining about the doubts of the disciples. Okay. So here's Jesus' explanation. It's Luke 8, chapter 8, verse 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. The ones along the path are those who have heard. Then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. And the ones on the rock are those who, when they hear the word, receive it with joy, but these have no root. Então aqui, conforme a gente estava falando, Jesus está explicando que a semente é a palavra. Então existe uma característica na palavra ministrada. Ela não é um ensino. A analogia dela é um esperma. Ela tem que vir carregada de vida, não de teoria. So what Jesus is saying is that the seed is a word. The word in form of teaching is not a theological matter. The word needs to be spoken in a way that carries life. Remember, the root of the word seed speaks of something that carries life. So when the seed that Jesus is referring to as the word that is sold, it has to carry life. Ok. Então, a semente é a palavra, as pessoas são a terra onde cai essa semente, e Mateus, capítulo 13, versículo 19, fala que quando a pessoa que é o receptor, ou a terra, né, não entende, ela pode até receber a palavra, mas quando ela não entende, o maligno vem e arranca a semente do seu coração. Vamos ler. Lê para a gente Mateus 13, 19. So we're going to read Matthew 13:19. And again, with the understanding of what the seed is, who the people represented here are, the soil that is spoken of here are representing the people who received this word. So Matthew 19, I think I said 18 before, but it's 9. Is it 19 or 18? 18. 19. Hold on. What is the scripture in Matthew again? Mateus 13, 19. Okay, Matthew 13:19. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. Aqui tem algo muito importante quando nós falamos de levar a palavra. É fazer com que ela seja compreendida. Nós estamos em dias de soberba teológica. E a eficácia da mensagem não está na profundidade do que se fala, mas na simplicidade com que as pessoas conseguem entender. And what we're talking about here is the life carried by the word. And we live days of tremendous pursuit of sophistication in speaking the word. But the emphasis should not be in how fancy in the fancy way that the word is communicated, but in the simplicity of the word when the word carries this life. Fazer com que a palavra seja compreendida, para que ela não seja roubada.
to make sure that this word is understood, that the word is communicated in a simple manner so it's understood and it's not stolen. Não adianta Deus me levar a águas profundas se eu não souber subir e trazer de forma simples para aquele que está me escutando. Isso é só soberba. It doesn't matter if I'm able to dive deep, but I'm unable to bring a word to you in a simple manner that you can understand. Então aqui It's pride. Yeah, sorry. Então aqui Jesus está falando desse contexto do que é a palavra, do que é a semente, da importância que tem que se dar nas pessoas. Ele estava falando basicamente uma introdução que o evangelho é relacionamento. E daí ele é abordado pelas pessoas falando assim, olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, no meio desse discurso. Olha que interessante. So in the midst of this, in the midst of explaining this principle, in putting emphasis on the simplicity of sharing the scripture, do cuidado com as pessoas, né? and the focus on caring so that people will understand. Isso. And the word of life is not taken away from them. Jesus starts putting an emphasis in the relationships. And at that moment, someone comes to him and says, hey, your mother and your brothers and sisters are here for you. Vamos ler esse texto? Lucas 8, Luke 8, 20 and 21. Okay. And he was told, your mother and your brothers are standing outside, desiring to see you. But he answered them, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Irmãos, vocês se lembram da introdução da palavra hoje? A base das relações judaicas eram o quê? Família, tradição e cultura. If you remember, as when we started today, we were talking about the basis for relationship in the Jewish culture, which were family, tradition, and common culture. De repente, no meio de um momento onde ele está falando de relacionamento, as pessoas chegam e falam assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Ele fala, quem é minha mãe e meus irmãos? Ele está rompendo a cultura das relações baseadas em vínculos sanguíneos, em tribo, em raça. Está falando, quem são a minha mãe e meus irmãos? Né? Ele está confrontando exatamente as relações fundamentadas na antiga aliança. And at that moment, what Jesus is doing, the moment that the message comes to him and says, your mother and his brother and your brothers are here, the moment that he asks who I'm just reading here, that he turns to everyone and says, who are my brother and my mother? He is breaking with the tradition. What he's doing at that moment, he's communicating that everything that they based relationships on up until that point was no longer the way that things should be. He is establishing a new way, a new path to establishing relationships that is no longer based on family, tradition, and common culture. Então, ele começa a estabelecer a base do que são as relações no novo pacto. And what Jesus does is that he starts to establish what the basis for relationships in the new covenant
is going to look like. Família no novo pacto não é a relação firmada entre pessoas consanguíneas, mas entre pessoas que portam a mesma natureza e vivem no mesmo propósito. Relationships in the new covenant are not family in the new covenant is no longer those with whom you have blood ties, but family becomes those with whom you share the same spiritual nature in Christ. Será que nós estamos prontos para ouvir essa palavra? Are we ready to hear a word like this? Num mundo onde hoje se fala tanto de preconceito racial, se fala tanto de preconceito de gênero, será que nós estamos prontos para ouvir de Deus quem de fato nós podemos chamar de irmão e irmã? In a world of discrimination, racial discrimination, gender discrimination, so much talk about discrimination based on gender and race, are we ready to discuss this new way of looking at relationships from a biblical perspective? A falta de entendimento de quem é meu irmão de fato tem levado muitas pessoas na igreja a se colocarem em relações nocivas. The lack of understanding for who my brother is in the church has led many to relationships that are what is the word? Bruno! Relationships that are bad relationships, Okay, for the lack of a better word here in my mind now. Sorry. Agora vamos ler Lucas 14:26. So let's read Luke 14:26. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Então, a gente precisa entender o seguinte: o reino de Deus não é fundamentado nas emoções, mas no espírito. Se nós não conseguimos entender no espírito quem são as pessoas que nos relacionamos, nós vamos continuar presos aos mesmos vínculos da antiga aliança. We need to understand that the basis for our relationships are no longer emotional. We need to base our relationships on the foundation of sharing in the same spirit. Because if we don't, we are building relationships on the foundation of the old covenant. Vamos ler Mateus 10, do versículo 34 ao 39. Matthew 10, from verses 34 to 39. Do not think that I have come to bring peace to earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter
more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. O que o Senhor está nos explicando aqui não é que você vai deixar de amar seu pai, sua mãe, seus irmãos. É que você vai entrar num nível de compreensão onde relações geradas no espírito muitas vezes vão ser mais importantes na tua vida do que as relações por vínculos emocionais. The foundation here is that relationships that are based and formed in the spirit, they take precedence. They are more important, and they are the objective. And they supersede the relationships that are based in family relations or emotional ties. E tem um texto que eu quero ler para vocês para finalizar, para a gente poder conversar, que está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos do 9 ao 11. And there's a text I want to read to you as we close this topic so we can have some time to discuss. And it's 1 Corinthians 5, okay? 5, 9 to 11. 1 Corinthians 5, 9 to 11. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Ok, stop here, please. Paulo está falando, não se associem com pessoas com sexuais, práticas sexuais imorais, ou na minha tradução em português está com pessoas que se prostituem. Paul is saying here that we should not associate ourselves with sexually immoral people. In my translation, those who prostitute themselves. Mas que contradição! Jesus caminhou com as prostitutas, Jesus caminhou com a escória da sociedade, ele viu Jesus liberando a adúltera do apedrejamento, e daí de repente ele fala assim, não quero que vocês tenham relações aí, que vocês tenham relacionamento com pessoas que se prostituem. Será que Paulo está contradizendo o caminhar de Jesus? So this sounds like a contradiction to the way that Jesus lived his life. What Paul is challenging us here to do, or calling us to do, is exactly the opposite of what Jesus did when he rescued the prostitute that was about to be stoned, when he took the time to be with the woman by the well. Is this a contradiction, what we are looking at? Mas vamos ver que é a sequência de texto do que Paulo de fato está falando. Pode continuar, Adriano. But when we continue in the text, this will put it in perspective for us. I wrote to you, I'll start over here. I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people. Not at all meaning the sexually immoral of this world or the greedy and swindlers or idolaters. Since then you would need to go out of the world. But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? God judges those outside. Okay. Purge the evil person from among you. Okay, that's incredible. That's like a bomb when Paul explains what he's talking about immorality. Não precisa. Aí aconteceu com você.
It happened to him, guys. What happens to me every once in a while here. That's a good sign. It's a good sign. It's sign that Portuguese and English are starting to kind of build a bridge. Okay, so Paulo this is... Paulo está nos trazendo uma clareza aqui de quem é irmão e de quem de fato é problema você se sentar junto para ter comunhão e relacionamento. So what Paul is saying is he is pointing out those who we call brothers and who we are to relate to at this level. Paulo está falando o seguinte aqui, as prostitutas, os avarentos, os idólatras, esses aí não tem problema, isso aí tranquilo. So what Paul is saying here is like the greedy, the idolaters, the immorals, those are not a problem at all. O problema é você achar que é teu irmão, a pessoa simplesmente porque ela está na mesma igreja que você está. What Paul is pointing out is that the problem is that you call brother and you associate to certain people just because they are in the same church you are. E você não tem a capacidade de discernir que você pode estar sentado do lado de alguém da igreja que na verdade não é teu irmão, porque os nossos vínculos não são mais por tribo, por frequentar um prédio, mas por uma natureza no espírito. And the problem is the inability to discern and relate to those who relate to people without discerning the relationship in the spirit, but simply because you were part of the same church club and the same and build those ties based on the fact that the person simply go to the same church with you, instead of using the discernment of the Spirit to determine the nature of the relationship. Então, a base da palavra de hoje é para que nós possamos abrir os nossos olhos para entender que os nossos relacionamentos no novo pacto, eles devem ser governados por um discernimento no Espírito. Não estão mais presos a vínculos sanguíneos, familiares, nem mesmo de congregação aonde eu frequento. So the word of today is to lay the foundation for the understanding that our relationships needed to be based in the discernment that is given to us by the Spirit, and not based on common association that comes with family ties or cultural norms and traditions. Amém. Era a base do que eu gostaria de falar hoje. Quero dar tempo aí para que a gente possa ouvir e compartilhar com vocês. So this is the basis for what we're going to be building on, and what I wanted to share with you so that we can continue on. This is a very strong kind of earth-shaking concept. I think some of you are probably like, holy cow. É conceito muito forte, que causa assim tremor. Because I've been talking to my kids about something similar. Eu tenho conversado com os meus filhos sobre isso. Because they come to me and they say, but Dad, so-and-so is a Christian. E eles vêm para mim e falam, mas papai, essa pessoa é cristã. My daughter, 14 years old, freshman in high school. Minha filha, 14 anos, entrando no ensino médio. E fazendo amizades, e de repente eu escuto esse nome Devin. Né? E ela tá, she's making friends, and all of a sudden I hear this name Devin, this friend, Devin.
So I ask, so who's Devin? Who's this friend, Devin, you've been talking to? E eu pergunto, quem que é esse cara, Devin, que você está conversando? Oh, ele é um amigo, eu quero convidar ele para ir no retiro de inverno. Oh, he's a friend. I'm thinking I'm going to invite him to the winter camp. And I go like, so is he a believer? And she said, well, he goes to church, but he's confused right now. E eu pergunto, e ele é cristão? E ela fala, oh, ele vai na igreja, mas ele está um pouco confuso, né, com a sua fé. So I go on to explain that missionary dating or missionary interest is not going to fly in this house. Aí eu explico para ela que a amizade especial missionária aqui nessa casa não vai acontecer. And also to explain to her that not because somebody goes to church, we are going to have to give the trust necessary to build relationships. E também explico que não só porque uma pessoa diz que vai na igreja, nós vamos nos colocar numa posição, numa situação de edificar relacionamentos de amizade. Adriano, eu vou só fechar o vídeo por um segundo aqui, tá? Já abro, só um segundo. So, this just happened to me this week, guys. It's a new phase, a new timing for us, right? Where my teenager is building relationships and saying that it's okay because so-and-so is a Christian. What do you say, man? Come on. So mine is the opposite. O meu é o oposto. Let me talk about this. Deixa eu comentar. I was very much an introvert growing up. Eu sempre fui muito tímido. And I had a very hard time letting people in. E eu sempre tive dificuldade em deixar pessoas entrarem na minha vida. So I literally had this wall that I would put up that I would be very hesitant and like it would take months to make friends for me. E eu sempre tive esse muro de separação para me proteger. E demorava meses para poder estabelecer um relacionamento. I had a lot of friends that were Christian. I never dated in high school or college. I met Heidi very, very later on in my life, my wife. E eu tinha bastante amigos cristãos, mas eu não namorei no ensino médio, também não namorei nos meus anos de faculdade. Eu fui conhecer a minha esposa mais tarde. So I look back and I have some regret that I didn't reach out to people to befriend them or to talk with them. I think I missed out on a lot in that. E hoje eu olho para trás e às vezes eu me arrependo de não ter me arriscado em relacionamentos e conhecido pessoas. So yeah, that's a struggle of mine, of letting people in. E essa é uma fortaleza, algo que é uma fortaleza espiritual de não permitir que as pessoas se aproximem de mim. No, Silas, I've never seen you that way. It's taken a lot of work. Yeah, I mean, God has been working on me to really listen and not shut that door so quickly. Because I've regretted a lot of things that because I didn't take that initiative or step out and be and so yeah, that's changed me quite a bit
in college when I met Heidi, right? That's really where things turned for me in life. Mas minha experiência com Silas não foi assim. Mas ele está dizendo que é algo que custa muito para ele, custou muito para ele tentar mudar essa situação e dar acesso às pessoas à sua vida. E a sua esposa foi alguém que ajudou muito nesse processo. Kip. Oh. There is Mitch. Você me chamou, não? Não. É? Não. Here, go ahead. Kip, are you going to say something? No, not at the moment. Okay. Come on, Mitch, let us hear you. I can regret, or I can relate, Silas, to what you're talking about when you think back. Eu posso me identificar com o que o Silas compartilhou. And until even just recently, I had a lot of regret for relationships that I avoided or that I dodged, and I even have relationships where, sad to think that I have relationships that were healthy relationships, good friendships, that I let fail kind of out of laziness or partly laziness, but I think a lot of it was fear too. Eu tenho muitos relacionamentos que se perderam pelo caminho, e eu creio que às vezes por causa de medo ou até mesmo preguiça de não investir. And I think a lot of fear of, people getting really to know me, right? Some insecurities for me. Cole, It's like I'm it's good. easier to keep people at a distance. Time to get done. What time? E eu How much vejo time assim is que a on? insegurança muitas vezes fez com que eu mantesse pessoas à distância. And I recognize now too, this is really good, but recently I recognize that God has been working on me and my heart, and I'm more open to starting relationships, especially with people who I wouldn't have previously, people that I don't have an affinity for or that aren't my natural preference, to be more open to those, and it's really rewarding to see that. Mais recentemente eu tenho visto assim o Senhor me desafiando a me relacionar com pessoas com quem eu não tenho tanta afinidade. But I see how we have to be intentional, or always remembering that, right, day to day, and I also see how subject I am to my preferences and my affinity, that being the basis for who I relate to. So it's interesting. É algo que requer esforço consciente, porque eu reconheço que eu tenho a tendência de ser atraído por aquelas pessoas para quem eu tenho uma certa afinidade. But I've seen, I have a friendship that I've struck up with one of my neighbors that's been very rewarding recently, and he's a gentleman who, in the past I may have shied away from a little bit. He actually spent about 18 years in prison. And was, has just got out in the last, he was just released. I mean, he was only released in the last 10 years and married and has kids and a very sweet family, but he's a very tough looking individual, visually, but as I've known him, he has a very good
very good, tender heart, and it's fun. It's been fun to see how just us chatting out in the parking lot, we've developed this relationship. And Mas ultimamente it's been fun. eu tenho visto especificamente um relacionamento com um dos meus vizinhos aqui, um cara de uma aparência assim dura, alguém que naturalmente eu não estaria atraído para iniciar um tipo de relacionamento. Ele é um senhor que passou 18 anos preso e fazem pouco menos de 10 anos que ele saiu da prisão e ele começou uma família. Eu sinto assim uma sensibilidade muito grande nessa pessoa e é interessante poder me relacionar com alguém que naturalmente eu não estaria atraído para estabelecer um tipo de relacionamento. Like last night, actually had a really cool experience because he had been in a really tough job recently. He worked in a steel foundry, and it sounds like a really bad business. They treat their people poorly and really rough job. And I had been talking and encouraging him to move on and to pursue other things and praying for that. And so last night it was fun. We had a really good conversation and found that he has a new job, which is a huge upgrade, improvement on what he was doing before. And so it's fun. All of a sudden I recognize this relationship is not chance or coincidence. That's the relationship there so it's been fun. O interessante ver que dessas conversas que nós tivemos, eu tive a oportunidade de encorajá-lo, de animá-lo, porque ele estava numa situação no trabalho que não era muito boa e então eu tive a oportunidade de incentivá-lo e ontem mesmo ele me contava que ele teve que ele pôde sair daquele trabalho e encontrar uma situação melhor. E isso me animou porque eu vi um propósito. Eu vi um propósito no fato de poder ter passado tempo com essa pessoa e de ter oportunidade de passar tempo com essa pessoa. Ô, Adriano, eu queria fazer uma observação dentro do que o Mitch está colocando. I would like to make an observation in the context that Mitch is sharing. Porque quando nós falamos de relacionamentos à luz do novo pacto, eu não estou falando somente do fato de você estar aberto a relações que você não naturalmente teria por afinidade. When we are talking about relationships in light of this new covenant, we are not only talking about relationships with people that you would naturally be attracted to. A experiência do Mitch é muito interessante, porque ele quebrou as barreiras dele para se aproximar de alguém onde ele pode, de alguma forma, ser uma bênção para a vida dessa pessoa. E isso é muito legal e muito positivo. So, in Mitch's example, we see him kind of breaking away from barriers that has held him back before, reaching out to somebody with whom he had no affinity, and it's amazing to see how he is able to encourage and affect and influence somebody's life. Mas eu gostaria de que a gente entendesse um pouco mais profundo o que nós estávamos falando hoje, no que diz respeito a quem nós trazemos para a nossa vida para chamar de irmão, aqueles que nós compreendemos que se tornam família da fé, que Jesus olha para sua mãe e seus irmãos e fala assim, quem é minha mão? Jesus estava falando naquela passagem o seguinte, aqueles que estão comigo no mesmo propósito são mais importantes dentro daquilo que Deus quer construir na minha vida do que aqueles que têm um vínculo familiar.
Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito e tem pessoas que Deus acrescenta para esse propósito que são mais importantes que um vínculo afetivo. But I wanted to kind of dig a little deeper this morning, because what Jesus is talking about, he's talking about those with whom you relate and share a purpose with. And he's talking about the fact that those with whom we have a common purpose, they take precedence to those with whom we have blood, cultural, and family ties and relations. Jesus is saying, my brother, my father, and my mother are not as important because we don't share the same purpose in Christ. And he's trying to call us to shift our focus from those with whom we naturally are attracted to because of familiar ties. A questão é quem Deus conecta a minha vida para me ajudar a crescer em Cristo. The question is, who are God calling me to connect to so that I can grow in Christ? Quem está conectado à minha vida para construir algo junto de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para mim? Who is connected to my life so that we can build something together, something that the Lord has established for me? E quem está conectado à minha vida para tentar interromper esse processo de Deus, que pode muitas vezes ser uma mãe, ser um irmão, ser quem está dentro da casa. Quem está conectado para opor, para se opor, para interromper isso? Who is connected to me that actually opposes to my growth, opposes to and become a barrier to me building a relationship with those with whom I'm going to grow in Christ? Quer ver? Eu vou ler uma passagem. Eu queria ler com vocês uma passagem muito interessante. I would like to read with you an interesting passage. Mateus 13, It is 24. Matthew 13:24. Vamos lendo, daí eu paro a hora que for para parar. Okay. He put another parable before them, saying, the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. But while his men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat. Presta and atenção went aqui, ó. O cara que estava cuidando do campo dormiu. So pay attention. The guy who cared for this field fell asleep. Momento de descuido. O inimigo vem e lança sementes. Vocês lembram que a gente falou de semente, de terra, de pessoas? O inimigo vem e lança uma semente. Cresce da mesma forma que o trigo. Parece semente como o trigo. Mas quem plantou essa semente é o próprio inimigo. São relacionamentos plantados pelo inimigo, que vem exatamente para criar oposição na nossa vida. So remember that we were talking about seed, soil, and people. And in a moment of distraction, the enemy comes and he sows his very special seeds in the midst of the seeds that we are caring for, bringing a situation that will distract us in the purpose of our life. Pode continuar, Adriano. Dormindo, os homens veem seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. And the servants of the master of the house
came and said to him, Master, did you not sow good seed in your field? How then does it have weeds? He said to them, an enemy has done this. Ok. So the servant said to him, Até aqui. Você já percebeu que tem vezes que você olha para uma situação e fala assim, caramba, mas eu não semeei isso. have you noticed that sometimes you look at a situation, you go like, how can this be? How did it happen? Eu nunca desejei isso para ninguém, eu nunca fiz isso para ninguém, por que às vezes eu tô vendo pessoas reagindo assim comigo? I've never desired or wished this to anybody. Why are people treating me like this? Mas existem pessoas que são plantadas pelo inimigo ao redor da nossa vida. But there are people that are actually planted by the enemy to affect our lives. E Deus não vai arrancá-las. And God is not going to pluck them. Até essas pessoas, elas contribuem para o nosso propósito. Even those people, they contribute to a purpose. Mas nós precisamos discernir os nossos relacionamentos. Nós precisamos discernir But we are the ones who need to discern our relationships. quem nós chamamos de irmão. Who do we call my brother? Qual o nível de aliança que eu estabeleço com cada pessoa? What level of covenant I establish with each person? Quem eu trago para o meu convívio pessoal? Who do I bring into my own personal life? Para quem eu abro a minha casa? Who am I opening my house to? Para quem eu abro o meu coração que pode ministrar na minha vida? Who am I opening my heart so that this person can minister into my life? Então eu estou falando além da gente ser gentil e se aproximar e saber se relacionar com pessoas que naturalmente nós não nos relacionaríamos. Isso é bom, mas eu estou falando de um nível mais profundo de discernimento do espírito. Like I said, there is great benefit in opening ourselves to relate to those we would naturally not to. I'm challenging us this morning to start using the discernment of the Spirit in making decisions regarding our relationships. Amém. In this example of Jesus, his mom and his brothers could have distracted him from having the impact that he was just about to have in the lives of those who were listening to him. Have you noticed that? Que naquele momento que Jesus estava a ponto de ter um impacto na vida das pessoas, a sua própria mãe e os seus irmãos eram uma distração, ou podiam ter sido uma distração. But Jesus, even though it was his mom and his brothers, and even though he was about to hurt the feelings of his mom, because he was not going to give her the prime time and the prime attention, Jesus did what was the right thing to do at the time. E ainda que era mãe e irmão, e que ele ia provavelmente ferir os sentimentos da sua mãe, por não dar a ela prioridade naquele momento, Jesus não se importou e colocou eles no seu devido lugar. So the question then is, are we attentive enough so that we can identify those moments when our mom and our brother kind of get in the midst
of what God is doing of eternal value. In the beginning of my marriage, when my mom and dad were in crisis, Chris, you've seen this. No começo do meu casamento, quando a minha mãe e meu pai estavam em crise, and Mitch heard stories back in the day, I was ready to pack my bags and fly to Brazil. Naquele começo, eu estava pronto, às vezes, para fazer minhas malas e ir embora para o Brasil. And it took my wife sometimes to slap me right and left so that I could realize that those were distractions for that were getting in the way of something of greater value and importance. E às vezes a Wendy foi usada por Deus para abrir meus olhos para aquela distração que estava a ponto de interferir nas coisas que Deus estava fazendo nas nossas vidas. That's somewhat timely for me. I was just asking that question. We've been through a season of loss in our family. Eu estava fazendo essa pergunta agora mesmo, porque nós perdemos alguém na nossa família. And it's also September, October now, so it's birthday, Christmas, Thanksgiving season. E agora, saindo de setembro, outubro, novembro, a gente está passando por aniversários, e agora tem dia de ação de graças e logo Natal. Every weekend is going to be Friday, Saturday, Sunday. Every weekend is likely full with celebrations, family celebrations, justifiable family celebrations. And it seems difficult to navigate, difficult to balance. I don't like the word balance, but difficult. Parece que cada final de semana agora tem uma atividade justificável. This upcoming weekend is my birthday weekend, and my wife has just been, or my birthday happens to be on the weekend, and my wife has come through this season of loss. Not that I'm anybody, but I've thought about just canceling my birthday and taking my family gathering for the birthday, and then just taking my wife and I out for a couple days, just so she could recover. It's just some quiet and recovery. And eu estava pensando em cancelar as festividades com a família para o meu aniversário que está vindo nesse final de semana, para poder dar à minha esposa a oportunidade de recuperar da perda significativa que nós tivemos na nossa família recentemente e enfocar nela. And she has, I like to honor my family, and I like to, honor my family in different facets, but like my mom, she wants to throw this party at her house. Her thing, her love is to serve and give and provide. And so I don't want to miss out on that. Yet I feel that I just need to, and I don't want to take away from my kids and my family for celebrating me, though that's easy for me to do, discount myself. But yet it feels like it's like I just need to put a pause on that. So Michelle can have some time to herself. She's been being the nurse through the loss of her grandmother, or as I called her spiritual mom.
Um, and Talvez seja o momento de colocar uma pausa nas festividades. Minha mãe quer servir e ela quer preparar essa recepção na casa dela mas eu vejo um momento assim na oportunidade de poder dar um apoio para minha esposa que perdeu aquela que era a mãe espiritual dela, sua avó, ao invés de entreter as pessoas da família e tirar o foco deles e colocar o foco nela. So spiritual. Oh, okay. And she's just now, the hustle and bustle of this will be over on Saturday. That's when the memorial is. But she's just now starting to emote and begin to feel and not operate. And so this is when everything quiets down and all the people are gone and all the eulogies are said and all the statements are made. And then she can begin to process. So maybe it's not this weekend, maybe it's next weekend, but with this season upon us the way it is, I just need to pick one and hurt people's feelings and say, this is us. Parece que esse momento é um momento assim de não se importar tanto com o fato de que a minha decisão possa vir a ferir os sentimentos de alguns, mas atentar para o fato de que tem um fechamento que se aproxima. Vai ter a celebração de vida dessa pessoa, o enfoque em celebrar a vida da avó e trazer isso para um fechamento, colocar prioridade em como isso afeta a minha esposa, em detrimento dos sentimentos daqueles que podem ficar tristes por eu decidir não participar das festividades nesse momento. The answer would be spirit-led, spirit-guided, spirit-directed. Ser guiado pelo Espírito. Very timely, thank you. Very timely word. Muito obrigado. Palavra propícia para o momento. A couple other things that popped up. The unpacking of this was really did a great job of unpacking this and applying these different scriptures. Eu quero agradecer pela maneira como você abriu essa palavra para a gente e de uma maneira assim bem aplicável, que eu consigo conectar com coisas. I've heard them many times separately, never together. Eu ouvi muitas vezes essa palavra apresentada de uma maneira mas hoje parece que as coisas se conectaram. Foram palavras que eu ouvi soltas. Hoje elas se conectaram para trazer esse sentido. I feel very happy to hear from you because this is the purpose, to become easy to understand, like we told this morning. This is very important when I realize that the people receive in the Spirit and understand what God wants to share with us. So for me, this is an honor to serve you
and I become very happy to understand that you receive, and that's a good word for us this morning. Mhm. Thank you. Mhm. Yeah, Kip, thank you for sharing that. Mitch Yeah. as well, thank you for sharing. Silas. And it's only a family relationship. It's not even heaven or hell. It's not discerning whether to continue meeting with Christian brothers that are fallen to sin or living in sin or not. It's not deciding whether or not to hang out with non-Christian people that are living in sin. I mean, it's not an eternal thing. It's just, to say it that way, but it's just a family thing. Yeah. With a lesser priority perhaps, but Mhm. in eternity. Well, Okay. Guys, Bruno, just Chris. I miss you. when We, I don't know where are we you, so Chris? far. I hope to see you soon. Yeah, man. In person. I want you to see in person and kiss your face, man. Yeah, to give you a big hug. Yes. mask. Yes. Oh yeah, I'm sorry. Come on, Chris, come here. Chris, I just want to comment about that's that's nice. So I want to comment something. Come on, Adri. I don't have anything here, man. There you go. For me, it's okay. So, Chris, you're talking about like people who we think to be Christian people, and we consider them as our Christian Brother. family. Yeah, brothers and sisters. And how serious do you think it can get if we somehow, if we somehow we give all ears to these people? Do you think it might affect our relationship with Christ if we are giving too much attention to these people, and they are just like kind of perverting our purity or the simplicity that we Yes. carry? Exactly this. Do you think this is? You touch the blank, the target. Yeah, it's exactly this, because we losing time in these relationships. And it's like Adriano told something like, this is a kind of distraction. When Jesus was talking with teachings and things like that, someone told, your mother is outside. And no, guys, I'm put attention and where I need to put my focus. Who is my mother? And this is an example for us that some kinds of relationships could come to distract us to the purpose. This is very serious. And we need to understand this in the spirit. Yes, what I. Okay, oh, Adriano, you were going to say something, right? Não, eu ia pedir para você traduzir. Mas já passou. Já foi. Mas o Chris está entendendo. Por que eu vou traduzir? É para eu treinar? I was going to ask them to translate, but I said this bus is gone already, so just move on. Adriano, você traduzir para quem assiste depois? Uhum. É? Ok, man. I'm sorry. Para ter, para tá, mas hey. Yeah. They will get like the translation in the spirit. Yeah. They'll come tonight to have English classes. So, Chris, what I do feel is this. O que eu realmente sinto é
In the old days, but 10 years or 15 years ago, 10 a 15 anos atrás, it was pretty common to me and to the people I used to walk with to speak about Jesus. You know, like, let's talk about Jesus, the person of Jesus Christ. Let's talk about his personality, the way he's doing things inside of us. You know, like, a conversa era diferente, era a respeito de Jesus e o que ele estava fazendo dentro de nós. But I don't know what has happened, if I've changed. Eu não sei se eu mudei, or like maybe this kind of people. But today, people are so worried about deep revelations that they've just, you know, the conversations that are no more just the person of Christ. It's like the simplicity and the amazing things that he's still doing. E a pessoa de Jesus acabou indo, elas estão tão preocupadas com revelações profundas que não tem mais. Eu sinto falta disso, cara, vamos falar só sobre o que ele está fazendo dentro de você. E o quanto você conhece ele, you know, how much you know him. How you are connected to him when your life is just being like changed every Let day. me ask you, when you see the level of holiness in 10 years ago and today, with the people that have this conversation, you can realize that more simple, more life, more theological, more distance from the life. This is very easy to realize, very simple to realize, because this I told minutes ago, when someone like Nep told, oh, thank you, because today I hear this word and I understood differently. For me, this is my como que eu falo recompensa? My reward. My reward, because the gospel become to be sharing in the easy way, like we was talking this morning, and this is very important because vamos lá, Adriano, quando a gente olha Jesus, as palavras dele eram tão simples que confrontavam os sábios. Hoje é o contrário, a gente quer confrontar através com excesso de sabedoria, porque isso é vaidade. Today we want to confront with an excess of words, thinking it's wisdom. E também por quê? Porque o excesso de teologia é uma justificativa para a ausência da vida. And what happens is that the excess of o excesso de teologia é uma justificativa para a ausência da vida. Excuses the lack of life. Yeah. I got it, Chris. It makes sense. Makes sense, yeah. Maybe I have to insist on that. Being simple and talking about this. Guys, thank you so much for this morning. It's always an honor to be with you. Chris, I am very happy for you. Adriano, can you understand how prophetic was your CD yesterday? The CD was in the exactly day that I firmed the contract. Your CD, and it is like a CD from 25 years that we was talking about. So I become very happy because was very accurate your CD yesterday, very accurate in the specific time, a specific season, in the specific day. So I become very happy for you also. Yeah. Phenomenal. Hey guys, thank you for this morning. Thank you guys, love you. Yes. Okay, see you next week. See you guys. Bye-bye. Bye-bye, friends.